Prontinho, gente, começamos a gravar. Vamos lá, que a gente hoje tem um assunto para começar aqui, e ele é fruto da nossa sessão coletiva. Acabamos de sair de uma sessão Lumiar, que foi para uma pessoa e ressoou para outras pessoas aqui online, né, que estão aqui junto comigo. E temos um assunto para abordar na dinâmica de Chama Gêmeas. Então, eu vou partir dessa sessão que teve hoje e depois, na medida que eu for lembrando ou que eu tiver coisas para comentar, eu vou comentando aqui no vídeo para vocês. Porque esses vídeos que eu estou gravando, que são frutos das sessões coletivas, nesse mês de fevereiro, eles não têm um roteiro. Está funcionando assim. Uma pessoa é escolhida para a gente fazer a sessão Lumiar, e aí depois é que a gente sabe qual vai ser o assunto do vídeo. Então, vamos lá. Achei esse curioso, porque na hora que eu ouvi que ia ser assim, eu apagou tudo na minha memória em relação a esse tema, mas vamos lá, né? Estão dizendo que é para falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Vou começar, então, mencionando o que a gente acessou agora. A gente vai falar da importância dos resgates de fractais de alma de vidas passadas. E aí, gente, às vezes a gente não tem noção de como os fractais de alma são importantes de serem resgatados. Vamos lá, a gente acessou aqui uma situação em que a dinâmica da pessoa, ela acontece muita coisa aqui na 3D, muita coisa, muita coisa. Enquanto a dinâmica de outras pessoas, às vezes a pessoa só teve um contato, só viu uma vez e depois nunca mais viu, ou só acompanhava pelas redes sociais, ou teve um contato de uma semana e depois nunca mais. Enfim, enquanto tem pessoas que vivem a dinâmica dessa forma, na dinâmica da pessoa que a gente atendeu, acontece muita coisa aqui na 3D. Então, a pessoa vê o gênio, tem amigos em comum, faz, às vezes, tem trabalho em comum, né? Enfim, então, acaba tendo uma relação muito forte. E olha que interessante, a gente acessou um fractal de alma em que foi uma vida passada, em que ele era uma pessoa que não tinha dinheiro, morava na rua e tocava um instrumento musical e colocava um chapéuzinho assim para receber dinheiro das pessoas que passavam. E a pessoa que eu atendi, ela era uma mulher que era casada, e sabe aquela época que as pessoas usavam assim uma sombrinha, que tinha aqueles vestidos bem longos e tal? Era aquilo ali, tipo na época das colônias, né? Ali dos grandes descobrimentos e tudo mais. E aí foi muito interessante, porque eu vendo essa cena, depois quando eu fui contar para ela que eu tinha visto isso, ela disse, foi exatamente o que eu vi exatamente esse mesmo cenário, né? E aí, gente, que nessa vida passada, eles não tinham contato. A coisa aconteceu todinha, eles dois se olhavam, que eles passavam sempre, eles estavam sempre nos mesmos lugares, né? Ele ficava no mesmo lugar e ela passava ali na frente dele, e eles tinham uma troca de olhares. E foi a vida inteira assim. Enquanto ele estava ali, eles se viam, e essa troca de olhares era muito intensa, porque é como se tivesse um diálogo ali. Ele sabia o que ela estava pensando, ela sabia o que ele estava pensando, eles dialogavam, era uma telepatia muito forte, e ela não podia fazer nada, ela não sentia que podia fazer nada, porque ela tinha um relacionamento, tinha um casamento, numa época em que, né, os valores e tudo mais eram bem mais rígidos, e ele ficava ali, né, só observando, também não tinha a sensação de que podia fazer alguma coisa. E ali, naquela situação, a vida aconteceu de um jeito que eles nunca tiveram contato, além daquelas trocas de olhares. Ele adoeceu e morreu, e ela passou o resto da vida com uma sensação de culpa e de dor, uma coisa assim inexplicável. Era algo realmente inexplicável. Quando eu estava fazendo o acesso, e na verdade aqui também contando para vocês, né, essa situação, eu lembrei de uma cena da minha infância, que eu nunca esqueci. Quando eu aqui falando dessa história, né, eu lembrei disso, porque teve uma situação que eu vivi, gente, que tinha um homem dentro de um ônibus, e esse homem, ele aparentemente também morava na rua, ele não estava assim. Imagina uma pessoa que mora na rua. Pronto, a visão que você tem dessa pessoa. Ele estava dentro do ônibus. Era um homem mais ou menos de uns, sei lá, 50 anos. E ele olhou para mim profundamente. Mas não foi um olharzinho assim. É um olhar que foi tão profundo que eu carreguei pela vida inteira. Era como se eu conhecesse ele profundamente, como se ele me conhecesse profundamente. Profundamente, vocês estão entendendo? Foi algo inexplicável. Acho que foi.
poucas trocas de olhares que eu tive na vida foram tão profundas. Tão profundas. E eu não sei quem era aquele homem, eu não faço a menor ideia. Mas ele estava ali, vivendo aquela vida, aquela experiência, eu não faço a menor ideia, a gente só se viu uma vez, naquele momento, no ônibus, e eu sentia que tinha algo muito profundo que ele estava me passando ali, e que eu conhecia ele, ele me conhecia, enfim, gente, nunca esqueci. Eu acho que eu tive essa troca de olhares profunda, assim, uma vez com o meu ex, que é uma alma gêmea, né, que foi quando a gente estava vindo, né, se mudar para São Paulo, a gente estava morando no Ceará, e teve um dia que a gente se olhou, gente, foi muito louco aquilo. Foi uma fração de segundo, não foi muito tempo, mas a gente se olhou de um jeito que parece que eu estava olhando dentro da alma dele, ele estava olhando dentro da minha alma, parecia que tinha uma coisa acontecendo assim, tanto que na hora a gente só sorriu e não falou nada, mas depois a gente comentou algumas vezes. Lembra daquele dia, daquele momento? O que foi aquilo? Eu também não sei, mas eu senti. Então, os dois sentiram algo assim muito profundo, uma troca de olhares. Mas foi uma fração de segundo. E uma fração de segundo extremamente profunda, muito louco. E a outra pessoa foi o meu gêmeo. Meu gêmeo, uma vez, a gente se viu e eu olhava para ele, aí não foi só uma fração de segundo, foi o tempo em que eu estava ali olhando para ele. Tanto que tem uma música que ele diz assim, eu não quero fechar os olhos, é em inglês, mas ela fala assim, eu não quero fechar os olhos porque eu não quero dormir para não perder esse momento, para não perder essa cena, né? E era a sensação que eu tinha, exata sensação, porque eu olhava para os olhos dele e eu ficava assim, era uma saudade que eu tinha, e ele estava na minha frente, então saudade era uma palavra que não fazia o menor sentido naquele contexto, ele estava na minha frente, eu estava morrendo de saudade. Era uma saudade, uma saudade, uma saudade, e eu olhava com aquele olho, era um negócio absurdo. Mas também, com o meu gêmeo, isso aconteceu uma vez. Mas foi, assim, horas disso, né? A música do Armagedon, é esse mesmo. Aí, gente, muito louca aquela sensação, muito louca, muito louca, muito louca. E sempre que eu escuto essa música, eu lembro dessa cena, porque é a descrição perfeita do que eu vivi ali. Eu não queria dormir, eu não posso dormir, porque eu não posso perder essa coisa que eu estou vivendo aqui, né? Dito e feito, não aconteceu mais. Não aconteceu mais, estou rindo, mas é de nervoso. Então, né? E aí, vamos lá. Os resgates e fractais de alma, gente, é uma coisa que tem uma certa frequência, assim, acontece com uma certa frequência nas sessões Lumiar. Claro que vai depender do que a pessoa está vindo olhar, né? Qual é a questão que ela está trazendo. Às vezes, uma única questão, ela tem origem em várias situações. Pode ser um resgate fractal de alma, pode ser uma coisa que a pessoa viveu na infância, em um momento ela olha um aspecto daquilo ali, em outro momento ela olha outro aspecto. Vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é a chama gêmea, mas que nesse dia específico a gente não estava olhando uma coisa da chama gêmea especificamente. Foi muito interessante essa situação, muito, para vocês verem o tamanho da importância de olhar para isso. A pessoa passou por uma situação que foi um golpe, e ela perdeu um dinheiro considerável. Um dinheiro considerável. E aí, bota aí alguns salários mínimos, assim, para lá de cerca de uns 10 salários mínimos, você imagina algo nesse sentido? Era nesse sentido. E aí que a pessoa veio comentar comigo na sessão, nossa, aconteceu isso e tal, mas dava para perceber na energia dela que ela estava assim, é isso, aconteceu, como se fosse assim, aconteceu, eu não tenho o que fazer, e é isso. Só, gente, que na hora que eu fechei o olho, né, na hora que eu fechei o olho aqui, veio uma vida passada. E nessa vida passada, ela era uma pessoa que era tipo Robin Hood. Eu achei isso tão interessante. Ela tirava das pessoas que tinham dinheiro e dava para as pessoas que não tinham dinheiro. Olha isso, olha a história. E isso gerou um karma, porque, afinal de contas, ela tirava algo de alguém, né? Algo que não era dela. Então, ela tirava ali, e mesmo que fosse por uma boa intenção, aquilo ali gerou um karma. E vinha, né? O karma, ele normalmente vem com um sentimento de culpa, um sentimento de necessidade de reparação daquilo ali, e aí veio isso. E aí, ali mesmo, eu fechei o olho, ali, assim como a gente fez na sessão hoje aqui, fez um resgate fractal de alma, por algum motivo eu tenho facilidade de acessar vidas passadas, já tem bastante tempo, e aí eu sei que eu disse para ela assim, olha, tá vindo um recado para você, de que você não desista de ter esse dinheiro de volta. Ele vai voltar muito rápido. Eu não sei como, realmente não sabia como, gente. Dava uma sensação de que podia ser ou com algum benefício do trabalho, ou, enfim, ou de alguma forma aquele dinheiro ia voltar, mas eu não sabia como. Só que veio uma mensagem que era a seguinte, não deixe de ir atrás. E a pessoa diz assim, não, mas
olha, não tem como, banco, não sei o que, não deixe de ir atrás, vai ser muito rápido. Então, não deixe de fazer o que está ao seu alcance. Não precisa mover céus e terras, não, mas o que tiver ao seu alcance, se tiver um número que você possa ligar, se tiver algum movimentozinho, qualquer coisinha que você puder fazer, no sentido de reparar isso aí, você faz. Gente, foi no dia seguinte. Foi no dia, vocês estão entendendo? No dia seguinte, o dinheiro estava lá na conta. Tinha sido resolvido. Tá bom. E aí foi muito interessante, assim, né? Ela falou assim, nossa, como assim, né? Como que uma coisa acontece? Porque, gente, imagina, se ela não tivesse feito a sessão, ou se ela não tivesse mencionado isso na sessão, a gente não tinha nem acessado esse negócio, a gente não tinha nem. E aí eu não teria dito assim, olha, vai atrás. Porque a postura dela era, não vou atrás, não, muito cansativo, muita burocracia, muita coisa, e eu vai atrás. E coincidentemente, mas não existe coincidência, a espiritualidade já me preparou para aquele momento. Porque ela não sabia, mas eu tinha visto um vídeo, tinha passado um vídeo no Instagram para mim, que dizia exatamente algumas políticas de bancos, assim, do Banco Central, em relação a golpes, e que tinha algumas coisas mudando e tudo mais, e estava dificultando para golpes. E aí eu disse assim, olha, vai atrás, porque na hora que eu estava fazendo a leitura dela, eu lembrei daquilo. E leitura, gente, intuitiva, né, para quem aí faz leitura intuitiva, às vezes até se sente um pouco insegura, vou dar uma dica para vocês. Nada é por acaso. Às vezes a gente acha que está projetando uma coisa numa pessoa, mas não é, né? E aí você vai precisar soltar o controle. Vou dar um exemplo para vocês também. Aqui eu vou ter vários exemplos para vocês dessa questão dos resgates, né? Mas essa é sobre leitura especificamente. Uma vez eu estava fazendo uma leitura para uma pessoa e que eu tenho uma coleção de quadrinhos ali em cima. Tá ali a minha coleção de quadrinhos, onde tem o Snoopy bem ali, tá vendo? Ali eu tenho uma coleção de quadrinhos e eu fui fazer a leitura da pessoa e eu fiquei focando num quadrinho e lembrando de um quadrinho específico. Eu fiquei, gente, por que eu estou lembrando desse quadrinho, né? Um cartunista argentino e tal. E aí não é o Quino, é porque eu tenho dificuldade de pronunciar o nome dele. Mas, enfim, estava ali pensando, e ele tem uma personagem, que é uma menininha, que ela tem um gatinho, e ela tem várias cenas dela num balanço, e tem esse quadrinho que estava na minha cabeça que dizia assim, aquela música, Volare, oh, aí ela balançando, e esse Volare, aí ela pulava e caía no chão, né? E aí eu lembrando disso, fechei o olho e continuei lembrando disso. Eu disse, meu Deus, coisa estranha, né? Que esse pensamento não sai da minha cabeça. Mas deixei a leitura vir. Quando a leitura veio ela, veio umas camas elásticas, uns palhaços, uns homens adultos, uma criança, uma mulher, várias coisas assim que eu não entendi nada. Mas a mensagem veio que era a seguinte: olha, na sua infância você não se divertiu. E, gente, fractal de alma não necessariamente é de vida passada, tá? Às vezes a gente deixa fractais, pedacinhos da nossa alma, em outros momentos importantes da nossa vida. Então, às vezes a gente deixa esses fractais num trauma que a gente viveu, por isso que a gente fica repetindo aquilo ali. Então, se você viveu um trauma muito grande, você ainda tem resquícios, por exemplo, atendi uma pessoa que ela teve uma situação, enfim, era uma criança, tinha um homem, tinha um cavalo, né, que ela estava em montar cavalo, e esse homem fez coisas que não deveria ter feito. E aí, ela tem trauma, amava andar a cavalo, mas hoje não consegue chegar perto de um. Então, ali, o que a gente precisa fazer numa situação dessa? Voltar e resgatar esse fractal de alma, porque ele está ali preso naquele choque que ocorreu ali para se proteger. Algumas pessoas podem entender isso como inconsciente também. Vou lá porque tem essa informação no inconsciente e tudo mais. São pontos de vista, mas quando a gente fala fractal de alma, também é inconsciente. Também é uma parte do nosso inconsciente que está vibrando ainda naquilo ali. E isso pode vir de tanto de vidas passadas como nessa própria vida. Bom, eu sei que eu vi essa leitura, tal, falei essas coisas todas e tudo mais, não, que eu tinha visto para ela, você foi uma criança que não se divertiu, faz sentido aí para você? Nossa, faz muito sentido. Só que eu falei para ela também que estava com aquela música na cabeça, com aquele quadrinho. Gente, ela foi procurar o clipe da música. Aí ela pegou e mandou o link para aquela. Ela disse assim, ó, não falarei nada, apenas assista o clipe. Quando eu fui assistir o clipe, era exatamente o que eu tinha visto na leitura dela. Exatamente. Então, às vezes, aí, para quem faz os seus processos, às vezes, sozinho, né, que pode se questionar, será que eu estou vendo? Será que está fazendo sentido isso que eu estou vendo, né? Gente, confia, tá bom? Confia, não é coisa da nossa cabeça, não. Uma coisa que aconteceu super legal aqui na sessão de hoje foi que eu vi uma cena
E aí, quando eu fui descrever para a pessoa, eu disse, olha, eu te vi com uma sombrinha, não sei o que, com um vestido, tipo assim, ela, foi exatamente o que eu vi quando você estava descrevendo a cena. Eu disse, ó, né? Porque, pense bem, um homem que está com um chapéu aqui e tocando um instrumento musical em um lugar em que tem um casal, pode ser em qualquer contexto, né? Pode ser século passado, pode ser 3 séculos atrás, pode ser vários contextos. Mas não, ali ela viu a mesma cena que eu vi. Então, aqui, ó, deixa eu ver aqui o que vocês estão perguntando. Gente, façam perguntas, viu? Quem está aqui online comigo na sessão coletiva, fiquem à vontade para fazer perguntas, porque eu preciso, porque a espiritualidade só disse que eu ia falar sobre isso e eu estou só confiando aqui no processo. Débora, quando a gente lembra desses fractais de alma, é normal demorar um tempo para desassociar desse sentimento que a gente acessa de outra vida. Eu tenho uma memória de uma vida com meu gênero e toda vez que eu descubro mais um pedacinho do que aconteceu. É um perrengue para entender que aquilo não vai acontecer de novo nessa vida. Gente, olha, foi muito bom você ter feito essa pergunta, porque tem gente online aqui que já comentou algo parecido comigo, né? Então, assim, essa pergunta é sensacional. Vamos lá. Essa situação que você está vendo, olha o que você relatou, que importante, que você colocou aqui, ó. Que toda vez, né? Olha aqui, ó. Toda vez que eu descubro mais um pedacinho do que aconteceu, é um perrengue para entender que aquilo não vai acontecer de novo. Então, você vai entendendo mais um pedacinho. Será que esse pedacinho e esse outro pedacinho e esse outro pedacinho que você vai acessando não são aspectos diferentes que você precisa limpar de uma mesma situação? Né? Porque às vezes pode ter algo nesse sentido. Porque se veio esse acesso para você, você consegue acessar uma vida passada, e aquilo ali fica limpando, e aí, aliás, fica vindo à tona, e você vai limpando aspectos diferentes daquela mesma situação, tipo, vindo sempre uma coisa a mais para você limpar, é porque você tem capacidade para ir limpando aquilo ali. Tem uma pergunta aqui, ó, como trabalhar na prática com esses fractais? Pronto, perfeito, complementa a pergunta anterior, já ia falar sobre isso, aí eu aproveito e já respondo essa pergunta. Se você acessar vidas passadas, e aí fica vindo aquilo ali, e aquela sensação ruim, o que você vai fazer? Vai fechar os olhos, e você vai visualizar, pedir para a espiritualidade para mostrar toda a cena, tudo que for permitido ser mostrado em relação àquilo ali, e vai soltar o controle. Não vai ficar com medo, será que isso é certo? Será que eu estou inventando? Será que eu... Pronto, aí já acabou, já tá racionalizando, né? Não racionaliza, deixa as informações virem, não fica questionando, achando que está inventando aquilo ali. Aí você vai ver as informações que vêm e você vai, como se você pudesse entrar naquela cena ali. E você vai deixar a sua intuição, o seu coração, dizer o que é que você vai precisar fazer naquela cena. Então, vamos supor que você estava passando por uma situação. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, de um fractal que está vindo na minha cabeça, então eu vou falar. Se está vindo. Só para vocês terem uma ideia. O meu ex-namorado, de novo, falando dele aqui, né? Mas meu ex-namorado é uma alma gêmea. E aí eu conheci os amigos dele, que são almas gêmeas também. E aí, assim, dos meus amigos que eu tive na vida inteira, eu sempre tive uma vontade muito grande de pertencer a um grupo, de realmente me sentir pertencendo a um grupo. E esses amigos, eles são tão amorosos, são tão acolhedores, e eles gostam tanto de grupos, que eu me sentia pertencente àquele grupo. Foi por um período curto, mas eu me sentia. Eu ficava tão grata, porque eu amava tanto eles, na verdade, eu amo muito, assim, só não tenho mais contato, né? Mas eu precisei me afastar porque eu me sentia quase que dependente, assim, de querer estar perto, sentir saudade, era muito forte, né? E aí, o que que acontece? Um desses amigos, toda vida que ele reagia, gente, se eu tivesse no meu Instagram e eu postasse alguma coisa que é algo que ele gostava, né? Sei lá, postei alguma coisa de música, ele é músico, aí ele curtia, gente, eu sentia um desconforto tão grande, era tão absurdo. E olha a loucura, eu tinha vontade de chegar nele e dizer que eu amava muito ele. Gente, como assim? E assim, a gente frequentou o mesmo círculo de amizade, era muito carinho, era muito amor, assim, mas não fazia sentido. Nunca foi uma coisa que eu fiz, né? E ele meio que me salvou numa situação. Uma vez eu estava numa festinha lá na casa, né? E eu fiquei trancada no banheiro pelo lado de dentro. Aí eu vi que ele estava ali do lado, né? Aí eu chamei o nome dele. Aí eu chamei. Aí ele veio, oi, ideia, o que está acontecendo? Aí eu tô trancada. E ele me ajudou a abrir a porta. E aí eu disse, nossa, me salvou. Presta atenção. Aí, beleza. Isso foi, sei lá, isso foi em 2023. E aí que em 2020, ou no final, isso deve ter sido julho de 2023, sei lá, no final de 2023, ou no começo de 2024, ou no final de 2024, já não sei mais, não tenho mais a menor noção de tempo.
Mas isso foi em 2023, com certeza, essa situação. Sei que eu acho que em 2024 eu estava fazendo uma meditação porque eu não aguentava mais. Porque toda vida, se ele reagisse a alguma coisa minha, eu passava o resto do meu dia sem um pingo de paz. Eu não tinha paz. Eu só tinha a sensação de que eu precisava, pelo amor de Deus, dizer para ele o quanto eu amava ele. E aí eu. Só que eu achava aquilo muito sem noção. E aí eu comentei com o meu ex, que ele já conhece todas as minhas loucuras, né? Eu falei assim: olha, eu vou precisar falar para ele, porque eu tenho esse negócio e eu acessei uma vida passada nossa. A vida passada foi o seguinte: a gente estava nas cruzadas e a gente estava no meio de uma guerra e eu via ele passar assim acabar com a vida dele. E eu tava, sabe aquelas cenas de guerra que só vai os cavalos, só vão para frente e a batalha continuando e só indo. Eu olhava para trás e via que eu não conseguia salvar ele, eu não conseguia voltar e ver se ele estava vivo, eu não conseguia dar um enterro digno para ele, que aquilo naquela época era muito importante. E eu chorava. E eu não sou de acessar as coisas e vir para o corpo e vir para as emoções, mas eu chorava nisso, gente, acessando isso, que eu não sei nem dizer para vocês. E aí eu acessei, contei para o meu ex, e aí ele, e o meu ex estava nessa cena também, né? E era, por quê? Porque ele era o meu melhor amigo da vida, naquela vida lá. Ele era o meu melhor amigo. E aí a gente cresceu juntos, a gente era muito amigo e tudo mais, né? E eu nunca tinha dito para ele o quanto eu amava ele, porque naquela época não era algo assim que fazia muito sentido. Pelo menos naquele contexto que eu vi que não. E eu nunca tinha dito para ele o quanto ele era importante para mim, o quanto eu amava ele. E eu fiquei arrasada, 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 arrasada. Era um homem, né? Fiquei arrasado naquela época. Mas, enfim, eu contei isso para ele. Depois que eu contei isso para ele, ai, meu Deus. Nunca mais eu passei por essa situação, né? Nunca mais. Mas era uma coisa horrorosa, gente. Eu não tinha paz, né? Então, assim, o que é que eu fiz naquela situação? Que eu vi, eu visualizei a cena toda, eu fui abraçando a mim mesma, eu fui mostrando para mim mesma que eu não tinha o que fazer naquele momento. Eu voltei em alguma cena para poder dizer para ele o quanto eu amava ele. Eu trouxe o fractal do meu amigo dessa vida agora e disse assim: olha, tá vendo isso tudo? Eu amo muito você, né? Você é muito importante para mim. Toda vida que você. Ele sempre gostou de demonstrar que, de alguma forma, eu era importante também para ele, né? Às vezes a gente fazia festinha aqui em casa, ele vinha com o trabalho, ele vinha com o computador aberto para trabalhar enquanto a gente estava conversando e brincando e tudo mais. Então, ele não deixava de vir, porque ele ia trabalhar, né? Ele fazia questão de vir. Então, assim, aquilo para mim era assim, muito importante. E aí, gente, foi muito louco, porque foi melhorando. Então, você vai visualizar nessa cena e você vai visualizar o seu eu de agora resolvendo a situação, com a consciência que o seu eu de agora tem. Débora, a consciência que o meu eu de agora tem não é suficiente, não acho que eu dou conta. Você vai pedir para vir um fractal seu com uma consciência mais elevada do que a sua, para dizer o que precisa ser dito, fazer o que precisa ser feito naquela cena. Então, gente, esse encontro que a gente está tendo aqui agora é uma ferramenta que vocês podem usar com vocês, né, em meditação. Se você tem alguma memória, alguma coisa, eu estou dando meu melhor aqui para tentar explicar como que vocês podem fazer sozinhos, tá? Então, assim, Débora, eu não consigo de jeito nenhum. Aí é aquele caso que você pode usar uma sessão, fazer terapia, fazer alguma coisa para fazer isso, você não consegue só. Mas estou te dando aqui as ferramentas, porque se você conseguir fazer sozinho, ótimo. Porque, às vezes, gente, tem vários fractais. Né? Tem vários fractais. Eu acessei uma vez um fractal, sendo atendida por uma amiga, não sei nem se ela está online aqui, que foi a Clarissa. Está online aqui ainda. A Clarissa acessou uma vez um fractal com o meu gêmeo, que era uma situação assim que se repete até hoje. Entendeu? Tipo assim, ela veio, às vezes a gente viu, a gente resolveu, mas ali com certeza deve ter alguma coisa ainda para ser vista e ser integrado, porque a gente acessou aquilo, sei lá, no final de 2023, passou 2024 e a coisa se repete até hoje. Hoje, quando eu digo hoje, literalmente hoje, tá? Hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui. Então, assim, é absurdo, né? Então, aconteceu lá em outra vida, a gente fez, a gente olhou, a gente resgatou, fez todos os movimentos energéticos necessários, mas alguma coisa ainda precisa ser visto. Talvez, não necessariamente naquela cena, daquela vida. Talvez o que a gente viu e resolveu daquela vida, a gente tenha conseguido, sim, resgatar, porque senão a gente não teria terminado a sessão com aquela sensação de ufa, deu tudo certo. Eu lembro que até ela falou assim, estou com a sensação de que tudo que era para ter sido feito, foi feito. Mas aquilo ali, aquela informação deu aquela vida que a gente acessou, deu uma informação muito preciosa para o que acontece na minha dinâmica hoje. Porque por algum motivo aconteceu lá atrás,
Aconteceu em 2020, né? 2020, aconteceu em 2023, aconteceu em 2024 e aconteceu em 2025 a mesma situação, com o mesmo discurso, com a mesma coisa. Então, assim, alguma coisa tem aí, né? Muito profunda para ser resgatada. Na vida passada, provavelmente não é, mas alguma coisa ainda ressoa com aquilo ali. Aquilo ali a gente olhou, foi escrachado. Foi muito bom acessar aquela vida e resolver o que tinha que resolver ali, porque escrachou a situação. Olha, nessa situação é isso que acontece. O modus operandi da sua chama gêmea, quando acontece isso aqui, é isso aqui. E ali, continua. Então, alguma coisa ainda precisa ser vista em mim, precisa ser resolvida em mim, para que a gente saia desse padrão, porque continua o mesmo padrão. Tem uma coisa relacionada a isso, que eu acessei no Fractal de Alma, também com a Clarice, inclusive, numa outra sessão, mas foi com o meu ex-namorado. E aí, com o meu ex, a gente acessou uma vida que foi o seguinte: eu estava no meio de uma floresta, típico, né? Aquela coisa que a gente trabalhava ali, né? As bruxinhas do bem. Nessa vida eu era uma bruxinha do bem, porque eu já fui umas bruxas que só por Deus é misericórdia divina. Essa história de que, toda bruxa é boa. Nunca viram os fractais que eu já acessei de bruxa. Hoje eu tô falando um monte da Clarice, mas porque a gente tem um monte de coisa de compartilhar. Parêntese. A gente vai fazer uma... Clarissa, diga se não foi. Ela deve lembrar dessa situação. A gente foi fazer um curso de ervas, de saber de ervas, né? Enfim, etc. Conhecimento sobre as ervas, várias coisas lá, elixir, não sei do quê. E aí a gente foi. E eu saindo de casa, eu acessei um fractal que era tão presente que ela falava aqui. Era um fractal que ele não estava lá no passado, ela estava aqui. E aí ela dizia assim: ai, que bonitinha ela, tão boazinha tão boazinha, olha, ela querendo aprender a mexer com as ervinhas pro bem, tão fofa. E, gente, eu fiquei assim, o que está acontecendo, né? E eu disse, o que é isso? E ela mostrou, porque não foi só uma vida que eu fui bruxa e fui ruim, não, tá? Eu acessei vidas em que eu tinha um ódio muito grande da igreja, por conta daquela coisa da Inquisição e tudo mais. Então, eu tive vidas inteiras em que eu dedicava a fazer as piores atrocidades que você possa imaginar. Então, ai, bruxinha fofa, não. Eu vou voltar na outra vida, tá? Mas eu queria dar esse parêntese, porque quando eu fui para o curso, Clarissa tá de prova. Eu não consegui ficar acordada. Eu não consegui ficar acordada. Eu não consegui. Era ela conversando comigo, e eu dormindo, e ela falando, e eu dormindo. Aí a gente foi para o curso. Eu deitei no chão, porque eu não consegui ficar acordada. Então, estava todo mundo lá, não sei o que, as ervas, não sei o que, os negócios lá, o incenso, não sei das quantas, e eu lá, dormindo no chão. No chão, gente. Eu não tinha não força. é assim, só rapidinho. É que não é uma alegoria, não é um modo de dizer. É literalmente deitada no chão, Deitada, porque o largada. sono era desse nível. Era tudo acontecendo, as pessoas lá, e eu largada assim. Eu não sei nem se eu tava com o braço todo assim. Eu não sei nem o que aconteceu comigo. Eu não sei o que fizeram comigo. Eu só sei que eu apaguei. E aí, que esse fractal de alma, né? Eu saí de casa lá, ai, que linda, tão fofa, irônica. Assim, né? Nossa, que fofinha ela, né? Não consegui fazer o curso. Até hoje, não consigo mexer com ela. Não sei o que eu fazia com ela, hein, gente? Mas, assim, até hoje não é o meu forte entender de ervas. Tentei, não rolou, né? Então, assim, pode ser que futuramente eu tenha resgate essa informação, mas até hoje não deu para mim. Mas voltando aqui à vida passada que a gente acessou com o meu ex, olha o que aconteceu. Eu estava lá, uma bruxinha boa, estava tentando, né, gente? Veja, eu estava ali, uma bruxinha boa e tal, eu tinha mexido com as coisas, com as ervas e tudo mais, tal. Só que aí, uma pessoa abençoada, que faz parte da minha dinâmica nessa vida, tirou a vida do meu gênio. E aí eu queria o quê? Eu queria tirar a vida dela também, porque eu era boazinha, mas limites, não é mesmo? E aí eu gritava, assim, que ela tinha matado o amor da minha vida. Ela tinha matado o amor da minha vida, ela tinha matado o amor da minha vida e fugiu. E eu ia atrás para pegar ela, para matar também. E aí, gente, eu fico contando essas histórias, eu fico pensando que o YouTube deve assim, vamos ver o que essa mulher está falando e vamos algemá-la, né? Porque olha as histórias que eu conto. Aí, eu sei que nessa vida, né, chegava o meu ex,
que era também um cavaleiro, ele, né, estava com armadura e tudo mais, e aí ele disse assim, não faça isso. Não faça isso, não faça isso, você vai acabar com a sua vida, não faça isso. E aí ele me ajudava a me libertar daquela dor, daquela raiva, daquela culpa, daquela coisa toda. E aí que a gente ficou muito amigo, e a gente é muito amigo. Não tem como não dizer isso, a gente é muito amigo. E aí, assim, gente, nessa vida a gente passou o resto da vida sendo amigo. Ele passou por uma situação, uma batalha e tudo mais, ele foi ferido, e eu não consegui salvar ele, fiquei arrasada, não consegui salvar, mas pelo menos consegui dar uma morte digna para ele, com o conhecimento das ervas que eu tinha lá e tal. Gente, eu chorava. Clarissa sabe, eu não choro de qualquer. Eu sou ruim, eu sou dura na queda para chorar com essas coisas assim. Às vezes, não só eu não choro quando eu ainda reviro os olhos, assim, não choro assim, faço não. Mas acessou coisa com o meu ex-namorado, eu choro, 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 choro. Porque a gente tem uma amizade muito grande. E aí ela via que a gente teve várias vidas assim, em que a gente se apoiava, a gente se ajudava, no final das contas, né? Isso acontecia. E nessa vida foi a mesma coisa. Foi a mesma coisa. Eu conheci ele bem na época que o meu gêmeo. Eu achava que o meu gêmeo não queria nada comigo, por N motivos. E aí eu bloqueei ele em tudo. E eu estava conhecendo essa pessoa, né, o meu ex, e disse: vamos fazer aqui, né? A gente viu uma conexão de cara ali, e os dois decidiram que iam tentar fazer aquele relacionamento dar certo. Então, assim, eu fui acolhida, né, daquela dor e tudo mais, eu fui viver uma outra coisa com uma pessoa que eu tenho um amor muito grande até hoje, então ali fica aquela gratidão, fica aquela coisa toda. Mas é desafiador demais olhar para isso, né? Porque no final das contas, você olha assim, olha essa pessoa, como essa pessoa é importante, como essa pessoa, né, me ajudou e tudo mais, não. Só que isso é muito perigoso, porque às vezes a gente cria certas lealdades, né? E olha o que eu acessei, né? Olha, essa pessoa me ajudou em tantas vidas, e aí, olha o que eu estou fazendo. Eu tive um relacionamento, aí eu terminei, e aí eu estou numa dinâmica que diz que a pessoa que me magoou lá atrás, né? E que me fez dizer assim, não quero saber disso, vou para uma outra coisa, e eu fui acolhida e amada por uma outra pessoa, é a pessoa que hoje eu olho assim, não, mas eu estou fazendo todo, movendo mundos e fundos, porque a minha alma está conectada com a alma das pessoas, somos um só, e nós vamos, né, estou fazendo de tudo aqui em direção a essa união dessas polaridades dessa alma. E aí, assim, lidar com isso, não sei se, eu me lembro de um dia, gente, muito curioso isso, porque eu me lembro de um dia que eu tinha uns 23 anos, eu trabalhava numa escola em que um colega veio comentar comigo arrasado, né, que a namorada tinha voltado com um cara que, quando eles se conheceram, eles tinham ele tinha acolhido ela, ele foi a pessoa que acolheu, que conversou, nananana, e o cara tinha sido tóxico e tudo mais, eles terminaram, aí eles namoraram um bom tempo, quando terminaram, ela voltou com o cara. Então, ele me contou isso arrasado. Então, é como se, de alguma forma, eu precisasse limpar, né, no meu sistema, essa sensação de ou dívida, ou, sei lá, uma gratidão meio deturpada, né? Porque gratidão é gratidão, sou grata, mas não deve me impedir de viver a minha vida, porque agora eu descobri isso faz sentido nesse momento da minha vida. Ah, não, eu não quero viver uma coisa nova, porque, olha isso, né? Essa pessoa me ajudou lá atrás. Justamente com aquela pessoa que me magoou, não é mesmo? Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso. Eu já atendi várias pessoas que a gente tinha que fazer um divórcio energético com esse, a pessoa nem tinha mais assim, uma relação afetiva, um afeto pelo ex, assim, é só, sei lá, o pai do meu filho. Mas a gente tinha que fazer um divórcio energético mesmo assim, porque às vezes a relação com a chama gêmea começou quando ela ainda era casada com essa pessoa. E aí ainda ficaram fragmentos de culpa relacionada àquela traição. Então, a gente acha que. E aí, eu vou contar. Pronto, cheguei num ponto que eu deveria contar para vocês. Olha que coisa absurda. Quando eu falo que os fractais não são só de vidas passadas, né? Esses dias eu estava. Eu tenho uma ex-sogra, que ela é assim, é uma bênção. Né? É uma bênção. Por quê? Porque ela, por algum motivo, no ano passado, ela resolveu, achou que era interessante mandar para mim
uma foto do meu ex com a atual mulher dele e avisando, noticiando, né? Assim, talvez eu esteja na lista de transmissão dela, não sei, mas noticiando que a mulher dele está grávida. E eu pensei, oxe, e o Kiko, né? Tipo assim, o que tem a ver com isso? E seguimos, né? Curiosamente, foi um dia importante para a minha dinâmica, muito importante, né? Estava acontecendo algo muito importante. Tanto que foi outubro do ano passado, naquele mês lá que eu sempre comento, que foi o mês que aconteceu 5 anos em 5 na minha dinâmica, quando eu fiz as primeiras sessões coletivas, né, com a mesa da mestra Rovena e tal. E aí, sim, ela fez isso naquele momento. Um belo dia, cheguei aqui, não sei se vocês estavam aqui comigo quando eu estava gravando as últimas lives, mas eu gravei uma live com a Silvia, que provavelmente vai para o meu novo canal, vai ter um novo canal, tá, gente? Eu acho que essa live aqui eu ainda vou postar no velho, mas é porque eu estou aos poucos mostrando para todo mundo, explicando para todo mundo que vai ter um novo canal. Esse aqui vai servir tipo um baúzinho, eu vou colocar o nome baú, para saber qual é o oficial e qual é o baúzinho, que se as pessoas pesquisarem alguma coisa e acharem o vídeo, vão continuar acessando aqui, mas vai ter um novo canal, que eu vou ter todos os recursos, né, que a plataforma me oferece. Esse aqui eu não tenho. Mas, enfim, isso para dizer que simplesmente a gente estava ali na live com a Silvia e tudo mais, e ela falou assim: olha, tem gente que a gente tem que fazer um monte de divórcio energético. Ex-namorado, Ave Maria. E eu sei quem, às vezes, o menininho que você se apaixonou quando tinha 5 anos de idade, faça também, veio na sua memória, teve um sonho, não, faça. E aí que eu acordei e lembrei desse ex. E não só lembrei desse ex, como me passou uma coisa pela minha cabeça, que era tipo assim: nossa, quantos anos será que tem a mulher dele, né? Tem, tão jovem e tal. Mas é um pensamento tão aleatório e tão assim, que não vai mudar nada na minha vida, que eu nem. Né, assim, era só, não sei, tive essa curiosidade, nem sei por que eu tive essa curiosidade, porque nem é uma curiosidade real, assim. E aí eu pensei nisso, sei lá também, né? Será que ele já teve? Ai, não, vai tá perto, acho que vai nascer em março ou abril, pelo que ela falou lá, né? Não sei o quê. Gente, deu 2 horas. A pessoa, a Benção, mandou de novo uma foto dele com ela, dizendo: essa é a mulher do meu filho, que está grávida de tantos meses, e vai ter filho não sei quando, o nome é não sei o quê, ela tem tantos anos, ela trabalha com não sei o quê. Gente, de verdade, qual o meu interesse nesse assunto? Assim, de verdade, nenhum. Mas aí eu entendi o recado, eu disse: o quê? Farei um divórcio energético hoje mesmo com essa pessoa. Porque parece que não, mas essa pessoa, não é que ela tem uma relação direta com a minha dinâmica, mas no passado eu vivi uma situação com essa pessoa que é muito semelhante a uma situação que acontece hoje na minha vida, na minha dinâmica. Então eu olhei assim, deve ser por isso que eu escuto tanto coisas que são relacionadas a essa pessoa e tal, e que tem a ver com a minha dinâmica, sabe? Quando tudo vai se encaixando, né? Agora tudo se encaixou, agora eu saquei. Pois é tipo isso. Aí eu, ok, fiz o divórcio energético com essa pessoa também. Por quê? Necessário? Tem que ser feito. Teve uma pessoa que veio mandar mensagem para mim assim, né? Diz que sonhou com várias pessoas, acordou meio que não sabia se estava sonhando, não sabia se estava acordado. Esse Débora era o nome de um monte de gente que eu já tinha me relacionado, gente que eu nem lembrava e tudo mais. Será que eu devo fazer um divórcio energético? Ali já estava acontecendo uma limpeza, né? Eu disse: sinta no seu coração. Por quê? Porque pode ser que já tenha, a limpeza já estava sendo feita naquele momento que você estava acessando aqueles nomes e tudo mais. Pode ser assim que já estava fazendo. Aquilo já era limpeza, tá? Pode ser. Mas pode ser que você sinta no coração de fazer um divórcio energético com alguma dessas pessoas, ou uma dessas pessoas específica, ou com todas elas, enfim, pode ser sim. O que mais que eu tenho para dizer para vocês? Sabe, veio uma pergunta aqui, ó, bem na hora que eu perguntei o que eu tenho para dizer para vocês. Tatuagem, seriam vestígios de fractais ou vidas passadas? Digo porque meu gêmeo tem mago, dragões e muito mais. Olha, quando a gente tem, pode ser fractais, mas assim, não necessariamente porque tem alguma coisa de uma vida passada influenciando nessa. Pode ser uma identificação. Quando a gente faz uma tatuagem de alguma coisa, né, principalmente coisas de época e tudo mais, ou de algumas culturas específicas, é porque pode sim, é muito provável que a gente tenha algum tipo de conexão com aquele lugar. Então, por exemplo, dar um exemplo, mais uma questão de resgate fractal. Agora, obrigada pela pergunta, gente. Vocês vão perguntando aí, vai vindo aqui as coisas para falar. Uma situação.
também indo fazer um curso, nesse caso era um curso de leitura de chakras, estava lá saindo da minha cidadezinha do interior, 7 horas de viagem, olho para o meu gatinho, dou um beijinho nele e digo, você é quem eu mais amo na vida. Aí a minha boca começou a inchar. Gente, o que eu mais faço é dar cheiro e beijo nesse gato. Nada justificado eu ter dado aquele beijo e minha boca começar a inchar. E aí, aqui, minha boca inchando, eu comecei a ter uma crise alérgica. E aí que eu olhei, a mesma coisa que aconteceu lá com aquele fractal, aconteceu agora. Só que eu não tenho certeza se era um fractal meu ou se era um ser, né, que viveu comigo em outra vida. Por quê? Porque eu falava isso para o meu gatinho, e aí eu ouvia a mesma coisa, um deboche, assim, né? Olha como ela ama os animais, ela ama tanto os animais, não é? E não sei o quê. E eu, gente, o que está acontecendo? Quando eu olhava para uma roupa que eu estava vestida, era uma roupa que eu tinha ganhado, e essa roupa tinha umas imagens, tinha uns elefantinhos, assim, aquela coisa bem indiana, mas era esquisito, porque tinha um homem, tinha uma haste. Então, assim, não dava para saber o que estava acontecendo, parecia algum tipo de domador de elefantes, alguma coisa assim. E eu fiquei, tem alguma coisa aqui. Já veio um filme na minha cabeça, porque a vida inteira eu tive dificuldade com elefantes. Era ter um enfeite de elefante em casa e o enfeite quebrar. Era ter uma blusa que tivesse um elefante, a blusa rasgar, tudo acontecia. E aí ali eu não entendia isso, né? E ali eu pronto, veio a vida passada toda. Eu em uma outra vida que eu não fazia bem para esses animais e simplesmente aquilo ali gerou uma questão. E aí essa pessoa, né, esse ser que estava ali debochando de mim, ele estava tipo assim, olha, né, olha como ela ama os animais, né, tipo assim, sendo que eu já tinha tido vidas em que tinha sido terrível. E ali eu fiz uma limpeza, tanto que, na verdade, eu fiz uma limpeza ali e fiz uma limpeza recentemente, que eu fui numa lojinha e eu senti de comprar um Ganesha, né, e eu não sabia se comprava ou não, porque assim, vai quebrar. Ele tá ali, gente, até hoje, ele tá na mesa da mestra Rovena, sempre que eu faço, eu coloco ele em cima do tarô, e ele não quebrou, sendo que antes quebrava com uma semana se eu comprasse. Era assim, muito rápido, não durava nada de elefante. E aí eu senti, eu perguntei, né, quando eu fui comprar, se realmente era para comprar, porque eu senti ele me chamando ali, e a resposta era sim, eu disse, ok, né, vou comprar então. Tá lá, tranquilinho. Então, a gente tem essas relações, assim, né? E hoje, já com a minha relação com animais é totalmente diferente, mas eu posso ter tido uma vida de essas questões. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Deixa eu ver. As tatuagens do meu gêmeo são quase uma marca da besta. Meu Deus do céu, misericórdia. Vai identificar ele como uma chama gêmea e confirmação da dinâmica. Deus do céu, um monte de coisa relacionada à dinâmica, né? Foi isso que ela quis dizer. Um monte de informação, cada tatuagem é um símbolo diferente da dinâmica de chama gêmea. Eu tenho uma ligação com elefantes. Aqui, ó, eu tenho uma tatuagem de uma indígena que é exatamente o que eu fui nessa vida que eu fico acessando. Olha isso. E o meu gêmeo fica viajando nela, olhando com toda atenção. Mal sabe ele por quê. Pois é, olha só que interessante, né? É interessantíssimo isso. Então, sim, as tatuagens podem estar relacionadas à questão de vidas passadas, sim, a fractais de alma, sim, mas não é necessariamente isso está relacionado. Até porque a pessoa pode estar tem N tipos de tatuagens. Você pode tatuar um número, né? Uma frase e tudo mais. Pode estar relacionado com outra vida? Pode, mas não necessariamente é isso, tá? Quando tem questão que é associada a culturas diferentes, coisas assim, provavelmente é a nossa ligação. Para vocês terem uma ideia, eu já acessei uma vida minha em que eu estava no Japão e no Japão eu passei por situações de tortura. Então, assim, é um lugar que eu tenho um total de zero vontade de conhecer. Até hoje. Não sei se eu vou limpar isso, se um dia, né, isso vai mudar e tudo mais, mas vocês também aquelas pessoas que têm assim, um verdadeiro amor, fascínio e uma paixão pela cultura oriental e tudo mais. Não é o meu caso. Mas não é que eu odeio, não é que eu não gosto, não é que eu, nada a ver. É que eu não me identifico. Não é, assim, não me identifico. E aí, assim, é muito, muito absurdo, né, esse tipo de coisa, porque por exemplo, todo mundo vê do meu lado, todo mundo que vê, né, assim, além dos olhos físicos aqui, vê um indígena americano do meu lado, né, com aquelas vestes mais pesadonas, aquele cocar, assim, bem grandão, aquela coisa assim. E eu sabia dele já. Eu sabia, porque ele se apresentou muito cedo para mim, muito cedo mesmo, quando eu comecei a acessar todas essas coisas, né, ele já se apresentou,
E eu não contava para ninguém. E aí, logo no ano que eu descobri isso, uma pessoa me atendeu e ela disse assim: você sabia que tem um índio do seu lado, assim, que ele não sai por nada do seu lado? Eu sabia. Gente, todo mundo que vê ele, que vê mesmo, diz assim: ele não sai do seu lado por nada. Ele, se algum tipo de cura, algum tipo de coisa está acontecendo, é uma limpeza de chakra, é uma terapia multidimensional. Várias pessoas que fazem esse tipo de terapias. Você sabia que ele não sai do seu lado por nada? Parece que fazem questão de dizer, né? Tanto que quando eu fui consagrar a ayahuasca, eu brinquei e disse assim: olha, é a nossa chance. Se apresenta aí para mim, que agora é a chance que eu tenho de te conhecer, porque todo mundo te vê, eu não te vejo, quero ver, não é mesmo? Mas nada, porque eu também tive vidas naquela região ali, né? Naquela região que era mais fria e tudo mais. Tanto que quando eu era criança, olha, reparem como é interessante essa questão de como tudo está conectado, né? Quando eu era criança, eu via aquelas festinhas, né? Não tem o dia do índio, né? Não tem dia do índio. Mas quando eu era criança, tinha lá, dia do índio. Aí tinha várias imagens, várias coisinhas, eu olhava e eu não sentia uma identificação, eu não sabia explicar. Mas se eu assistisse o Pica-Pau e visse aquele índiozão que tinha aquela roupona de frio e tudo mais, eu ficava olhando, assim, eu ficava vendo, assim, aquelas... Ai, como que fala, gente? Tipi, né? Os tipis lá, eu ficava vendo e ficava assim, encantada, como se tivesse algo ali que eu me identificasse de alguma forma. Mas eu via aquela ocazinha redondinha, das regiões mais para cá, né? Do brasileiras e tudo mais, eu ficava, ah, tá. Mas eu não senti, legal, interessante, tem uma informação nova. Mas quando eu vi aqueles tipis, eu ficava, oh, meu Deus, né? E aí um dia eu fiz um resgate, né, de um fractal de alma, de uma vida que uma pessoa que, por algum motivo, eu não ia com a cara dela de jeito nenhum, e aí a gente se conheceu pessoalmente, eu já estava de coração aberto e tudo mais, a gente se conheceu pessoalmente, e como era uma pessoa que tinha uma certa ligação com a minha família, eu ofereci, e ela, por conta dessa pessoa, olha que louco, por conta dessa pessoa, eu voltei para as terapias com os dois pés. Ela falou, né, para a minha prima e disse assim: olha, segue essa pessoa aqui que você vai gostar. E aí a minha prima disse assim: segue essa pessoa aqui que você vai gostar. Ali eu fiz cursos com essa pessoa, aconteceu um monte de coisa e eu entrei com os dois pés para as terapias. Só que eu não ia com a cara dela. Não gostava, não sei nem por quê. Mas aí fui abrandando meu coração, né? E a gente se conheceu pessoalmente. E como ela que foi a pessoa que, né, de alguma forma foi um canal ali para eu entrar nesse universo das terapias, eu ofereci uma sessão para ela. E aí a gente fez essa sessão. E nessa sessão, o que a gente descobriu? Que nessa vida, ela tinha sido um homem branco, né? E que fez parte de dizimar ali uma tribo, que eu era um xamã nessa tribo. E aí que ela ia vendo, gente, eu via as coisas. E ela ia descrevendo o que eu já estava vendo. Aí teve uma hora que o índio que está comigo, né? Ele falou assim: olha o que está lá atrás. Aí eu olhava, era um fractal meu, do índio, que tinha vivido lá. Aí eu disse assim para ela: o que você está vendo lá atrás? Ela disse: eu estou vendo o índio. Eu disse: vai até lá. E aí ela ia até lá, e aí elas se resolviam, né? Eles se resolviam ali. E aí ela chorava, porque ela entendia porque que nessa vida ela tinha vindo de um jeito totalmente. Se lá ela é extremamente privilegiada, ela veio totalmente numa minoria, assim, a minoria da minoria da minoria da minoria, assim, ela veio, né? E aí ela chorava, foi por isso que eu escolhi vir do jeito que eu vim nessa vida, porque eu senti uma culpa muito grande de ter vindo naquela situação privilegiada. E olha que coisa mais absurda, né? E ali foi um resgate. Ali foi um resgate fractal de alma para mim, foi um resgate fractal de alma para ela. Mas veja, ali eu descobri também por que eu tenho tanta dificuldade com o inglês, embora eu não ache que seja só aquilo. Mas eu tenho porque o inglês, para mim, é a língua do povo que acabou com o meu povo. Então, assim, desde criança, gente, as pessoas queriam viajar para a Disney, as crianças queriam viajar para a Disney, eu não gostava dos Estados Unidos, eu não via sentido. Quando eu estudava história, eu só via as piores coisas sobre os Estados Unidos, eu só conseguia enxergar as piores coisas. E meu sonho era viajar para Minas Gerais, criança. Eu queria viajar para Minas, mas para os Estados Unidos, não. Então, olha que coisa absurda, né? E eu tenho uma dificuldade imensa com o inglês até hoje. Até hoje eu tenho essa dificuldade. Mas eu sei que deve ter mais coisa aí, né? Ter buraco nesse angu. Porque se eu resgatei aquele fractal de alma e não foi suficiente para eu destravar o inglês, é porque tem mais coisa aí, que eu ainda não olhei. Por quê? Porque a gente é assim. Porque a gente tem uma certa comodidade, a gente coloca outras coisas como prioridade, a vida vai trazendo outras coisas como prioridade e a vida que segue. Né? Não adianta a gente olhar e dizer assim, meu Deus,
sair dessa live aqui pensando assim, meu Deus, eu tenho que resgatar todos os milhões de fractais de almas. Não, calma, porque o que tiver de vir, vai vir no tempo que tiver que vir. Deixa eu ver aqui. Débora, repete, por favor, como fazemos para limpar os fractais que temos consciência sozinhas? O que você vai fazer? Você vai entrar numa meditação. Ah, Débora, eu tenho dificuldade de meditar. Respira fundo algumas vezes, coloca uma musiquinha relaxante e pede para virem as imagens sobre aquela vida que você acessou. Quando vierem essas vidas, você mesma, com a consciência que você vai ter hoje, você vai mostrar para esses fractais como um outro ponto de vista, um outro olhar mais elevado em relação àquilo ali, vai trazer os aprendizados em relação àquilo ali, vai deixar a sua centelha divina trazer a resolução daquela situação para resgatar esses fractais. Se você não conseguir, tipo assim, não, muito doloroso para mim, não consigo perdoar, isso aqui é absurdo, não consigo me perdoar, não consigo perdoar os outros, não, você vai pedir uma consciência mais elevada, pode ser um fractal de alma seu, com uma consciência mais elevada, para ajudar a conduzir esse processo. E aí você vai trazer essas informações, apaziguando todas as situações. Se você puder trazer todos os aprendizados, melhor. No final das contas, você pode também concluir, né? Eu não tinha falado isso porque isso é opcional, mas é muito interessante. Eu sempre faço isso nas sessões. Você pode visualizar toda aquela cena se transformando numa luz e indo para o seu coração. Então, basicamente é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, me fala que eu te digo onde ficou a dúvida, aí eu ajudo aqui. Sou louca para conhecer Minas, mas estava toda arrepiada durante esse último relato. Olha que interessante, né? Coisas aí, né? Ressoando aí de alguma forma. Então, é isso. A gente precisa saber quais são, né, os lugares que a gente tem mais. E aí, às vezes, a gente vai sentir até uma culpa, né? Porque a gente sente. Por quê? Porque a gente vive num contexto em que você tem que ter um determinado tipo de visão de mundo. Então, por exemplo, eu nasci no Ceará. Vocês não vão me ouvir dizendo assim, meu Deus, porque o Nordeste. Não, eu amo o Ceará. Mas eu não conheço o Nordeste inteiro e, honestamente, eu não sou a pessoa, uau, Nordeste. Gente, Nordeste é uma região que é mais quente. Eu já não gosto de calor. Já nasci no Ceará, passei 28 anos na minha vida naquele calor. Já não gostava. Para visitar, ok, mas não é meu forte. O que eu vou olhar e vou dizer assim, nossa, que maravilha, eu amo tudo nesse lugar, para forçar uma coisa que não é verdadeira, entendeu? Não que não possa ver até um dia, não que um dia eu não possa ressignificar alguma coisa assim, mas tentar forçar uma coisa que não é só para tentar agradar os outros, deixa eu ver como eu sou uma super nordestina, vocês vão me ouvir dizendo que eu amo o meu país, Ceará, né? Cearense é bairrista, graças a Deus, eu amo meu país, mas vocês não vão me ouvir dizendo assim, eu amo o Nordeste. Sei lá, eu não conheço o Nordeste todo. Não conheço. Ceará eu conheço as profundezas do sertão dos Inhamuns. Mas o Nordeste inteiro, dizer que eu conheço o Nordeste inteiro. Mas tem muita coisa parecida. Meu amor, se você for na Bahia, tá aqui. Temos uma baiana online aqui, eu aposto que ela ainda está online. Temos uma baiana online aqui que já morou no Ceará. Se a senhora quiser se pronunciar aqui, dizer se é a mesma coisa, você conte aqui para as pessoas se é a mesma coisa, pode ligar seu áudio assim, é a mesma coisa? É parecidíssimo a Bahia com o Ceará? Porque não é, gente. Não tem como. São dois estados, são dois lugares que têm suas peculiaridades. E eu não vou dizer, nossa, amo tudo. Não me... Assim como não tenho, nossa, preciso viajar para o Japão. Não tenho isso. Também não tenho esse negócio, preciso conhecer o Nordeste inteiro. Não tem, não acontece isso, não está no meu coração. Talvez um dia esteja, mas a gente precisa ser honesto e tá tudo bem a gente ser honesto com a gente mesmo. Talvez um dia isso possa se ressignificar. Agora, como que eu vou explicar que uma criança de 9 anos sonha em ir para Minas Gerais? Como? Quando eu pisei em Minas, eu tinha 29? Tinha 29. Quando eu pisei em Minas, gente, parecia que eu estava assim, no meu lugar. Parecia que eu estava assim, meu Deus, que saudade que eu estava desse lugar. Como assim saudade se eu nunca tinha pisado naquele lugar? Que saudade. De onde veio essa saudade, né? Não sei. Então, tem lugares que a gente já viveu vários tipos de experiência. Talvez seja interessante a gente ressignificar com mais amor essas que a gente não foi uma experiência muito boa. Então, se eu não tive uma experiência muito boa no Japão, amo incondicionalmente, eu posso escolher nessa vida não ir lá de novo, porque não me atrai por algum motivo. Mas eu não vou ficar com ranço, com uma raiva. Se você sente que tem alguma coisa no seu coração
que traz a sensação de ranço, de raiva, seja por uma outra etnia, seja por um outro estado, seja por uma região específica, é interessante dar uma olhada nisso aí, porque pode ter coisa aí que está te puxando para um lugar e pode ter um fractal de alma seu, preso numa situação lá atrás, que não é interessante, que não é agradável. Porque a gente não está aqui para reforçar a separação. Principalmente quem está em dinâmica de chama gêmea. A gente não está aqui para reforçar a separação. Ah, eu sou melhor, eu sou fulano é melhor, o lugar tal é melhor. Porque a gente brinca, né? O cearense brinca com o meu país Ceará, porque o cearense é muito país, tem isso, né? A gente brinca com isso. Não é aquela coisa de, meu Deus, a gente é melhor do que os outros e tudo mais. Não, o cearense é super acolhedor, mas tem essa brincadeira, né? Existe essa brincadeira. Mas não pode deixar isso perder a linha, né? Nossa, é melhor e mais importante, mais bonito, e não sei o quê, e nenhum outro presta, só a gente que presta. Isso não existe, gente. Se a gente está nesse discurso, seja pelo que for, a gente está totalmente desconectado do que a gente veio fazer aqui. Não é para a gente estar nesse discurso. Mas, naturalmente, vai ter coisa que a gente vai se aproximar mais, tem coisa que a gente vai se afastar mais, e tá tudo bem. A gente não precisa forçar ser quem a gente não é, só para poder ai, meu Deus, deixa eu me convencer de que eu sou boazinha, de que eu sou a melhor pessoa, de que eu sou evoluído, que eu sou não sei o quê. Não, tá tudo bem, se respeite. Se respeite. Mas se você percebe que tem ranço, raiva, ressentimento, um negócio. E olha que interessante, lembra que eu falei dos Estados Unidos? E que eu tinha uma coisa assim que não era legal, não descia. Depois que eu vi esse fractal de alma, por algum motivo, de lá para cá, eu sempre tive vontade de conhecer os Estados Unidos. Antes disso, eu não tinha. Mas depois disso, eu passei a ter vontade. Provavelmente eu curei o que eu tinha para curar lá. Hoje não é uma coisa que eu olho, claro que no contexto atual do nosso mundo, né? Não é uma coisa assim que está tão tranquila assim, está meio esquisito. Os ares estão meio esquisitos, né? Em 2025 aqui. Mas foi um lugar que eu sinto que eu fiquei com vontade de conhecer. Isso ainda não aconteceu com o Japão ainda. Mas pode ser que um dia venha acontecer. Eu não estou aqui para ficar estimulando e achando que é ok qualquer tipo de separação, naturalizar qualquer tipo de ranço, ressentimento, coisas ruins com outras coisas. Então, se você sente que existe isso, olhe para trás. Provavelmente tem um fractal de alma seu, de alguma coisa ali que precisa ser resolvida. Vocês têm isso? Tem lugares que vocês não se sentem bem? Nossa, falou no tal lugar, falou em tal situação, não me dá um conforto, me dá uma sensação esquisita. Pode ter, tá? Você não precisa comentar aqui no chat, não, mas pode ter. Se você sente que tem isso, pode ser. Ah, pessoas. Ah, eu conheço pessoas, assim como com o meu amigo lá, aquele meu amigo, a vontade que eu tinha era dizer para ele que eu amava ele, e eu disse, né, expliquei toda a história para ele, você vai achar que eu sou louca, mas eu vou te explicar. Tem também aquelas pessoas que a gente não bate, a gente bate o olho e não vai com a cara. De cara a gente olha assim, né? Olhe para isso aí também. Porque provavelmente tem alguma questão, algum fractal de alma. Não tem motivo nenhum, gente, para você gostar ou não desgostar da pessoa. Pode ter uma relação, um fractal de alma com essa pessoa. Digo mais, às vezes você diz assim, mas é porque essa pessoa tem uma falha de caráter. Porque essa pessoa, ela não é boa. Porque essa pessoa, ó, você vai ver, vai todo mundo descobrir. E isso aí pode ser um ponto de vista, tá? Pode ser um ponto de vista. Porque se vocês estão numa dinâmica de chama gêmea, vocês vão ver que existem dinâmicas que existem, por exemplo, a chama gêmea conhece a sua chama gêmea, a pessoa conhece a sua chama gêmea, ela está no relacionamento. E aí ocorre uma situação de traição. Então, alguém vai olhar para ti, se vai ouvir tua história, e pode olhar para ti com o ponto de vista do ego e do julgamento e dizer que você tem uma falha de caráter dentro do ponto de vista dela. Então, às vezes, você olha assim, não, mas é porque tal pessoa, Débora, não presta. Não me desce, tal pessoa não presta. E às vezes não é nada disso. É o seu ponto de vista, o seu julgamento em relação àquela pessoa, porque aquela pessoa tem uma conduta que, para você, é uma conduta que não deveria existir. Mas aquela pessoa é luz e sombra. Todos nós temos luz e sombra, todos nós temos. É da criação, né? Tudo que foi criado, seja o que for, tem luz e sombra. Recentemente eu estava vendo um vídeo sobre os reptilianos, né? Uma mulher falando sobre os reptilianos, sei o quê. Ela falou assim: tem reptilianos que são do bem, digamos assim, né? E reptilianos que estão aqui estavam aqui, né, em função de prejudicar as pessoas, a energia das pessoas, e destruir esse planeta aqui, e explorar o máximo possível. Enfim, então, se tem reptilianos, né, que tem essas duas vertentes, tem
A luz e a sombra, tem a luz e a sombra dentro de cada um de nós. Então, se a gente olha para o outro sempre como, o vilão, não sei o quê, o desvio de caráter, não sei o quê, e a gente não integra isso dentro da gente, é muito perigoso, porque aquilo ali está ressoando de alguma forma, e aí ressoando o quê? Na mágoa, no ressentimento, na separação, que são coisas que chamas gêmeas não vieram experimentar esse tipo de coisa, tá? Então, é importante resolver isso dentro de você. Eu tenho uma ligação forte com a Bahia. Meu pai é baiano e a família dele não entende porque eu gosto tanto de lá, dos costumes e comidas. Sendo que ele morou lá e eu a passei, mas ultimamente tenho sonhos lá direto. Desconfio que já vivi lá. Sei hoje que meu pai é minha alma gêmea, só não sei qual karma tenho ou tinha com ele, mas gostaria muito de saber. O que me falaram é que eu já fui casada com ele. Então, pode acontecer, né? Pode acontecer. E aí, se tem alguma pendência, alguma coisa, você pode pedir. Se você tem o hábito de meditar e acessar esse tipo de coisa, maravilha. Se você não tem, você pode buscar, tentar buscar e pedir para o seu superior, ver a possibilidade. Não veio nada, não veio nenhuma informação, você percebe que ainda não está conseguindo sozinho, você pode fazer sessões com pessoas que você confia para acessar isso para você, para limpar o que tem que limpar. Então, assim, normalmente, a dinâmica da minha mãe, eu vi uma vida dos meus pais. E eu vi uma vida dos meus pais, eu acessei, não sei nem por que eu acessei essa vida dos meus pais, nem lembro agora por que foi, mas eu acessei uma vida em que tinha o meu ex-namorado, esse que a mãe falou, que a mulher tá grávida e não sei o quê, tinha ele, eu via ele, o meu pai e a minha mãe. Eles numa situação totalmente ali, Alemanha em tempos de guerra. E minha mãe era judia, papai não. E aí, imagina a situação, né? E aí vieram essas informações, eu fiquei, e aí várias coisinhas foram se encaixando e tudo mais. Eu não me vi naquela vida, mas teve um acesso àquilo ali. Então, assim, como que aconteceu? E meu pai sempre, olha que interessante, meu pai sempre teve uma ligação muito forte com a Alemanha. Sabe qual era o apelido do meu pai? Alemão. Sabe qual foi lá no Ceará? Tem as casas de cultura, né? As casas de cultura, elas são cursos de língua estrangeira oferecidos pela Universidade Federal do Ceará. E aí, qual foi a casa de cultura que o papai fez? Alemanha, alemã. Adivinha qual foi a casa de cultura que meu ex fez? Essa que eu acessei, que eles viveram a vida juntos? Alemã também. Né? Então, imagina. E esse meu ex era judeu também. Então, imagina a situação. Papai não foi com a cara do meu ex. Por que será que ele não foi com a cara do meu ex de cara? Adivinhem só, não é mesmo? Então, assim, tem questões aí. Né? E aí é vidas passadas, coisas se entrelaçando aqui, e coisas para sendo resolvidas nessa vida. Frigir dos ovos. Meu pai, quando eu passei no mestrado, meu pai olhou assim, estava com óculos assim, parabéns, meu filho, voltou porque ele estava fazendo. Quando esse meu ex passou no doutorado em primeiro lugar, porque todo mundo já sabia que ele ia passar em primeiro lugar, que ele não é normal a inteligência daquele homem, meu pai ligou para mim e disse assim, minha filha, você já sabe, se ele passou, eu sei que ele vai passar em primeiro lugar, estou perdendo há 3 dias para comemorar, pelo amor de Deus, me dê essa notícia. Então, assim, né, você vê, as almas vieram, cumpriram o seu papel, né, que tinha aquele resgate para acontecer entre essas pessoas. Então, a gente não veio aqui para reforçar a separação, perceber que tem alguma situação com alguém que é desconfortável, que não é boa, sente um ranço, um negócio. Olha para isso aí, que quanto mais você vai limpando isso do seu campo, menos você vai vibrando isso, vai ressoando isso, e assim, tenta não ter uma resistência, porque às vezes a gente tem uma resistência. A gente olha, não, mas é porque a pessoa não presta, não, porque eu não gosto da pessoa, e aí, não, porque a minha intuição não falha, mas é com aquilo ali, entendeu? Olha, e na sua energia. E chama gêmea, a gente está aqui para vibrar alto. Aí, quando você permanece, né, permite que esses julgamentos, essas energias permaneçam dentro de vocês, é ruim. E eu não estou falando vocês no sentido de me excluir, não, tá? Porque eu tenho que fazer isso também. Também me pego em situações em que eu tenho que fazer essas limpezas também, é muito importante. Deixa eu ver aqui. Tem mais alguma coisa? Acredito que não, mas é isso. Vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a esse tema que eu possa ajudar de alguma forma? Me contem. Quero saber. Vou dar um tempinho para vocês falarem se tem algum tema. Dei vários exemplos aqui para vocês perceberem, né? E a mensagem principal sobre a gente precisar resolver essas coisas não é porque a gente, né, tem alguma questão ali que a gente vai deixar tudo bem, é assim mesmo, e vida que segue. Não. Se está vindo, dá uma olhadinha e limpa isso daí.
Então, se vocês não têm perguntas, só coloquem um okzinho. Aqui, ó. Lembranças de outras vidas que aparecem em sonhos, é porque estão prontas para limpar? Na minha percepção, sim. Senão, o nosso inconsciente, ele tem tanto desespero, digamos assim, em nos proteger das dores, que a gente não acessa algo se a gente não tiver permissão, se não for algo que vai ajudar a gente de alguma forma. Então, ainda veio naturalmente em sonho para você, no seu inconsciente, assim, foi um presente, uma permissão da sua alma de podemos olhar para isso daqui. Para você ter uma ideia, a sessão de espelho mágico é uma sessão, assim, que ela acessa o inconsciente. Eu sempre explico para as pessoas, ó, você vai fazer essa sessão, deixa eu te preparar. Você vai responder a primeira coisa que vem na sua mente, não vai questionar essas coisas, não vai perguntar se está fazendo algum sentido ou não. Deixa fluir. Porque se você tenta no espelho mágico ficar contando a história da sua vida, contando a história da sua infância, contando a história de como é sua mãe, contando a história de como é seu pai, você vai usar 3 horas de sessão e não vai resolver. Porque é o seu racional contando todas essas histórias, as histórias que já estão prontas no seu consciente ali, para justificar uma série de coisas da sua jornada. Quando a gente solta todas essas histórias e confia no processo da sessão, a gente vê o que está vindo à tona ali para ser acessado. E no espelho mágico, a gente não acessa nada que não é seguro ser acessado. Então, se você tem alguma questão, se você acessasse ali, a gente não conseguiria limpar, essa sessão não vem à tona. Essa situação não vem à tona. E se vem, é de um jeito que a gente vai dar uma resolução para ela, para que seja interessante para aquele seu momento. Não ia vir se não fosse interessante para o seu momento. Por exemplo, eu já atendi pessoas que achavam que estavam num relacionamento kármico, tóxico, enfim, com uma pessoa, quando na verdade era a chama gêmea dela. A gente não sabia que era chama gêmea, fizemos a sessão, na hora de fazer um divórcio energético, não foi nem pela misericórdia divina. Não ia, não dava e tudo mais. Já que não dava para fazer o divórcio energético, a gente fez um outro, a gente viu que não deu. Olha como é interessante, a gente viu que não dava para fazer o divórcio energético. Então fomos para uma outra estratégia que a espiritualidade deu. Então a espiritualidade fez a gente ver que não dava para fazer o divórcio energético e viu também qual era a outra solução para isso. Resolvemos, Meses e meses, meses depois, fazendo sessão, toda semana ali, se cuidando, descobre o quê? Que aquela pessoa que a gente tinha feito a sessão de espelho mágico era chama gêmea. Tudo faz sentido, porque não se faz divórcio energético com a chama gêmea, ora. Né? E aí a gente, opa, então foi por isso que aconteceu, e Então tudo foi fazendo sentido. Mas aquela informação precisava vir, e ela dava conta de acessar aquela informação. Não é possível fazer um divórcio energético aqui. Por quê? Porque se a gente vai fazer um divórcio energético aqui, é perigoso. Porque a gente vai mexer em coisas que não devem ser mexidas. Mas a informação, não se pode fazer um divórcio energético, veio. Porque senão, gente, não ia nem vir veja bem, se não na sessão do espelho mágico, não ia nem vir o pensamento para mim, a possibilidade de sugerir um divórcio energético. Veio a sugestão para mostrar que a gente não ia conseguir fazer. E que isso era uma informação que não fazia sentido naquele momento, mas que já podia ser processada para fazer sentido lá na frente. Então, foi uma coisa super tranquila de lidar. A sessão funciona assim. A gente vai olhar o máximo de coisas, mas dentro dessa segurança, porque mexer com o inconsciente pode mexer em coisas que vai deixar a pessoa pior do que como ela começou uma sessão. Então, isso tem que ter muito cuidado, muito zelo com isso. Sempre me dei bem com a minha mãe. Depois da dinâmica, ranço dela que tento superar. Já fiz limpezas, curas, constelação, Ho'oponopono, mas ainda tem. Aconteceu isso comigo também. Na verdade, eu não sabia que eu tinha ainda, né? Eu tive questões com a minha mãe até os meus 25 anos. Curiosamente, tinha esse ex, nessa época eu namorava com esse ex, e ela fazia tudo para ele. Nossa Senhora, atravessava a cidade se ele pedisse, né? Para deixar ele no lugar, ou deixar a gente, né? Mas quando eu era adolescente, se eu dissesse assim, mãe, eu estou muito cansada, cheguei do trabalho agora, eu vou só tomar um banho correndo, a senhora pode me deixar na parada? Ai, não posso, estou com dor de cabeça. Sempre tinha uma dor de cabeça que aparecia na hora que eu pedia para ela me ajudar a ir mais rápido para a parada. Mas com ele, a dor de cabeça, ela, curiosamente, nunca existiu, né? Nunca. E aí, ela atravessava a cidade inteira. Ai, nossa, a gente não tem como voltar. Ah, a senhora não podia? Será? Deixar a gente lá? Claro, meu filho! E aí eu tinha, nessa época, assim, um ranço disso, tão grande que eu não conseguia chegar perto da minha mãe direito. E aí, assim, aquilo fui fazendo constelação, fui fazendo várias coisas, foi limpando, beleza. Só que aí, quando foi uns anos depois, eu comecei a sonhar com a minha mãe em 2023, com muita raiva. E vinham cenas da minha adolescência.
Mas era uma raiva, gente, que não era normal, não. Era uma raiva que vinha um negócio assim, que a minha mandíbula tremia assim. Era um negócio que parecia que tinha algo me possuindo mesmo. Não sei se era a entidade de raiva, o que que era, mas era um negócio que me possuía. E aí, que era um negócio incontrolável. E eu sonhava com isso e não entendia. Eu disse, ué, eu tô com essa raiva toda, nem tenho mais nada com a minha mãe, assim, a gente não briga, nem nada, nossa relação é super tranquila. Não entendi, não entendo. Aí, quando foi ali pra frente, né, aconteceu uma situação no espelhamento com o meu ex-namorado, esse dessa alma gêmea que eu falei para vocês, que a gente sempre foi muito amigo e tudo mais, se ajudou em várias vidas, teve um espelhamento com ele ali, e eu senti uma raiva muito grande. E uma raiva muito grande com uma pessoa que estava na cena, que ele estava também, que gerou esse espelhamento. Mas uma raiva, que assim, eu pensava em coisas que não eram evoluídas, de jeito nenhum. Meus pensamentos eram os piores possíveis. E eu pedia tanta ajuda a Deus, que, meu Deus, eu não queria estar pensando isso, eu não queria estar sentindo isso, eu preciso de ajuda, né? E passei alguns dias, assim, agoniada, porque aquilo ali estava no meu campo. Quando eu fechei o olho, eu percebi que era uma raiva que não era da pessoa que tinha acontecido lá, as coisas e tal. Era da minha mãe, por conta do contexto da minha vida, do meu nascimento. Meus pais são chama gêmea, então, obviamente, tem toda aquela questão, né, que vocês já sabem, de coisas proibidas e tudo mais, e eu julgava, eu tinha um julgamento da minha mãe que eu não sabia, eu não tinha acesso, eu não percebia que eu tinha esse julgamento em relação à minha mãe. E aí, ali, eu acessei. Então, eu tinha um amor muito grande por uma outra pessoa, nada a ver, e que eu nem conheço, porque eu via ela como, ó, pobre coitada, né, nessa situação, e para minha mãe eu tinha ai, não acredito que eu tenho isso, e aí vinha aquilo ali para ela. Foi quando eu consegui acessar, mas veja bem, quantos sonhos eu tive que ter, quantos anos se passaram, quantas coisas aconteceram, eu em dinâmica tinha uma gêmea para eu descobrir que eu tinha essa sensação de raiva para minha mãe, e que não era uma raiva que era só da minha mãe, era uma raiva do feminino de maneira geral, como se eu achasse que o feminino ele estava associado a tudo de ruim que não prestava. E aí eu tive que limpar aquilo ali. E fui limpando. Até que teve situações, né? Isso foi em 2023, em 2024, teve uma situação com a minha mãe, que foi também relacionada à dinâmica, e que, né, vieram muitas coisas ali na matéria mesmo, a gente se desentendeu, enfim, mas eu tive um comportamento diferente do que o comportamento que eu tinha antes, não foi um comportamento bom, mas foi uma cura para mim. Então, assim, né, as coisas vão acontecendo no tempo que elas têm que acontecer. Eu costumo dizer que, por mim, gente, eu apertava um botão e eu já mudava tudo. Então, assim, por isso que a sessão de espelho mágico existe. A sessão de espelho mágico, antigamente, era uma sessão que a pessoa fazia uma vez, ela fazia outra vez no ano depois. É que agora as coisas estão muito aceleradas. Então, a primeira pessoa que chegou para mim disse assim, eu quero marcar 3 sessões de espelho mágico, eu disse assim, gente, como assim? A primeira pessoa que fez isso, porque não foi a única. Eu fiquei em choque. Ela, não, eu já quero marcar, e eu já quero marcar uma por semana, e eu fiquei, assim, muito chocada. E eu fui perguntar no tarô para os meus mentores se aquilo era real, se era permitido a gente fazer aquilo ali, porque eu achei que era muito perigoso fazer aquilo ali, né? Porque a gente mexe em coisas muito profundas. E aí, os mentores disseram, pode confiar. E eu confiei, e deu tudo certo, era aquilo mesmo. Mas, assim, 2018, quando eu comecei a fazer essa sessão, gente, não tinha como. Era uma coisa assim que acontecia, a pessoa era atendida pelo menos um mês depois. Pelo menos um mês depois ela fazia de novo uma sessão de espelho mágico. Porque era assim, era muita coisa que mexia, né? Então, hoje em dia não tem mais isso não, o pessoal uma coisa atrás da outra, porque a gente está passando por um momento de limpeza muito profundo, né? Cada vez mais rápido aqui no planeta. E é isso. Não tenho mais nenhuma pergunta até agora. Quero saber se está tudo ok com vocês, se está tudo bem, se vocês tiveram aí se contribuiu de alguma forma, né? Porque eu não estou lembrando de mais nada para falar, porque às vezes vocês perguntam coisas e aí eu me ajudo aqui a ir trazendo as informações, mas se não, eu acho que eu dei exemplo suficiente, deu para ensinar aqui como é que faz para limpar esses fractais, né? Porque essa era uma coisa importante para vocês. Eu espero muito que vocês consigam, espero muito que seja algo que vocês consigam, assim, aos pouquinhos, né? Pelo menos, tornar isso fácil na vida de vocês, tornar isso simples, porque é uma ferramenta muito, muito, muito preciosa você entender de onde que está vindo uma coisa que a gente acha que está aqui nessa vida, sendo que, ó, na verdade, já é reflexo de outras situações, outras existências. Quando a gente integra no nosso coração, aí as coisas vão se acalmando aqui também. Tem várias situações que eu vivi e que vi dos meus clientes também, que a gente olhava a vida passada, olhava aqui e resolvia. Então, assim, eu vi até, pronto, já falando, né, já lembrei de outra, uma situação com chama gêmea, que o gêmeo tinha numa vida passada
passado por uma situação em que essa chama gêmea tinha traído muito ele, tinha traído muito. Então, ele não confiava. Então, como ele não confiava, nessa vida agora também ficava uma desconfiança. A gente limpou e essa desconfiança foi se diluindo até não existir mais. Então, coisas assim podem acontecer, gente. Tá vindo lá, você nem sabe. Às vezes a sua chama gêmea tem encasqueta com as coisas que você não sabe nem de onde é que é, né? Você não sabe nem de onde é que é. A pessoa fala de umas coisas assim que você diz assim, meu Deus, mas essa pessoa tirou isso de onde? Você não sabe. Mas às vezes você viveu um negócio lá atrás que tá ainda ressoando nela, naquele medo ali. Então, fazer essas limpezas é muito importante. Uma dúvida que pode surgir aqui posso fazer essas limpezas de fractais de alma para o meu gêmeo também? Pode, é a mesma coisa que você vai fazer, você está fazendo a limpeza lá, você pode visualizar aquela bola de luz, tanto indo para o seu coração, como para o coração do seu gêmeo, com todas aquelas compreensões e expansão de consciência que você viu naquela visualização, tá bom? Então, pode acontecer isso sim, e quando você faz isso, você está fazendo esse resgate fractal de alma. Débora, eu conheço outros métodos de resgate de fractal de alma. Posso usar outros métodos? Pode. Gente, a espiritualidade, ela funciona de um jeito. Por exemplo, eu fiz os cursos de Theta Healing. Os cursos de Theta Healing, eu nunca conseguia fazer os comandos do jeito que era lá. Por quê? Porque eu atendia pessoas que não viam o menor sentido naquilo ali. E aí, a sessão de espelho mágico nasceu porque a sessão de Theta Healing não fazia sentido quando eu ia atender as pessoas. Quando eu ia fazer aqueles comandos, aquelas coisas, às vezes a pessoa saía do clima, digamos assim, né, da sessão, assim, porque ficava se questionando aquilo ali, o que era aquilo ali e tudo mais. Enfim. E aí, por algum motivo, aquilo ali foi mudando e nasceu uma outra forma de fazer as coisas. Então, não existe uma forma só de fazer limpeza de chakras, não existe uma forma só de fazer limpeza de fractal de alma. Então, você pode ouvir de outras pessoas isso acontecendo de outra forma, tá? Então, você pode ver qual é mais confortável para você. A mesma coisa de divórcio energético. Tem divórcio energético com Theta Healing, que é o que eu uso, né? Com Theta Healing, com auxílio dos mentores, no meu caso. Tem pessoas que fazem com gráficos, tem pessoas que fazem com mesas radiônicas, tem pessoas que fazem divórcio energético de todas as formas. Então, tudo isso vai depender do seu acesso, né? De como que é mais confortável para você, que é mais fácil, o que você acredita, no que você tem confiança, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Acredito que não. Gente, é isso. A sessão de hoje não foi tão longa quanto várias outras, né? Porque eu acredito que a mensagem foi passada de um jeito fácil aqui, mas qualquer dúvida, coloquem aí, comentem. Eu estou muito grata por vocês participarem aqui comigo, muito grata mesmo. Está sendo maravilhoso para mim ter essas sessões coletivas em que a gente faz uma sessão lumiar primeiro, depois o vídeo acontece. Eu tenho, né, por algum motivo, alguma facilidade de lidar com algo que não tem roteiro, tem vantagens e desvantagens, porque às vezes eu fujo do assunto, vou para um, volto para outro, mas eu acho que deu para entender, né? Sou muito, muito grata por vocês estarem aqui comigo, de verdade mesmo. Se vocês não estivessem aqui, eu, né, não ia conseguir fazer esse trabalho. Foi muito importante. Eu agradeço muito, 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 muito mesmo, viu? Muito mesmo. Gente, vou parar a gravação aqui, para quem estiver assistindo gravado, e depois dou um tchauzinho aqui para quem está ainda aqui comigo. Beijos.